tenho muita dificuldade com qualquer coisa tecnológica. E isso sempre me travou muito, muito. Aí eu entrei em desespero total, porque eu achava que eu não tinha a menor capacidade de aprender. Eu não acreditava que eu conseguiria aprender de jeito nenhum. E aí o Francisco falou uma frase que mudou a minha vida. Ele falou: quem entende não depende. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. A gente está aqui hoje na live do medo, onde eu converso com pessoas que, apesar dos seus medos, conseguiram fazer o 6 em 7. Eu tenho 3 convidados hoje, a Patrícia, o Francisco e a Tatiana. E o tema de hoje é medo de tecnologia. Né? Como o medo de tecnologia pode parar o 6 em 7 das pessoas e, eventualmente, destruir ou acabar com o sonho delas, de alguma forma ou de outra, de chegar ao 6 em 7. Essa live do medo é um processo de aquecimento para a jornada 6 em 7, digo, Masterclass 6 em 7, já chamei de jornada, por isso que às vezes eu confundo. Masterclass 6 em 7 que começa segunda-feira às 8 horas da noite. Então, de segunda-feira, da próxima segunda, dia 31, até quinta-feira, vou dar 4 aulas onde explico os primeiros passos que pessoas comuns, como essas, como a Tatiana, como a Tatiana, Patrícia, Francisco fizeram para chegar ao seu primeiro 6 em 7, que são R$100.000 de faturamento em 7 dias. Então eu vou convidar os meus convidados agora, espero eles entrarem aqui. Show, Tati está aqui. Vou esperar a outra pessoa entrar para a gente começar. Porque eu não tenho o Insta da Patrícia e do Francisco, pessoal. Oi, Tatiana, tudo bom? Oi, Érico, bom dia, tudo bem e você? Bom dia. Vou esperar para você esperar. Vou pedir para você esperar só um pouquinho para a gente começar, enquanto eu coloco a Patrícia e o Francisco no ar aqui. Ah, deve ser ela. Só tem uma Patrícia, né? A Bíblia, é isso mesmo. Show de bola. Olá, Patrícia. Olá, Francisco. Olá. Tudo bom? Olá, Érico. Bom Tudo dia. bem? E vocês não foram escolhidos à toa para participar dessa live e discutir sobre medo de tecnologia. Eu vou falar sobre esse mesmo, vou pedir para vocês contarem um pouquinho como isso aconteceu pós vocês, enfim, comprarem a fórmula de orçamento, ou se foi pré, vocês se tornarem alunos ou não. E, eventualmente a gente vai até chamar uma pessoa aqui que é não aluno e, se com a permissão de vocês, vou deixar eles fazerem perguntas para vocês. Vamos fazer assim? Claro. Agora eu penso, com quem que eu começo? Geralmente eu começo primeiro as damas, hoje eu tenho 2 damas. Mas eu vou começar com a Tati, porque ela está sozinha, não está acompanhada. Então, Tati, posso começar com você? Podemos, vamos lá. Em que nicho você fez o seu 6 em 7? Que são R$100.000 de faturamento em 7 dias. Vamos lá, eu sou hoje coprodutora, lançadora do meu marido, do Luiz Carlos. E o nosso nicho é a área de tecnologia da informação, voltado para desenvolvedores .NET. Olha, que interessante. Mas não é estranho uma pessoa com... Você teve medo da tecnologia necessária para fazer um lançamento, mesmo assim, tendo um marido que é tecnólogo? Isso torna a história ainda mais engraçada, Érico, porque assim, a minha pagação de mico com ele é total. Porque assim, como pode a esposa de uma pessoa que é fera em tecnologia ter medo, né? O meu medo no início era abrir o gerenciador de anúncios do Facebook e clicar num botão para fazer um anúncio. Então, assim, era tudo com muito receio. Eu sou psicóloga e eu, assim, trabalhei por quase 17 anos na área corporativa, na área de recursos humanos, né? E em 2000 eu trabalhava com recursos humanos com foco em empresas de tecnologia e gerenciamento de pessoas, toda a parte generalista do RH, né, da área de recursos humanos, gestão de pessoas, treinamento de liderança, recrutamento e seleção, treinamento. Eu falo isso porque à medida que a nossa empresa vai crescendo, coisa que provavelmente vocês não têm, é um recursos humanos ainda, né? Mas depois que a gente chega lá e faz um 7 em 7, um 8 em 7, a faixa preta vem num tempo. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com o JP, acho que num desses encontros do Plat, o JP, cofundador do Hotmart, ele falou assim: uai, Érico, acho que você vai precisar de um RH. Eu
falei, mas o que é isso, JP? Na minha cabeça, eu vou precisar de pagar alguém para cuidar das pessoas que trabalham com a gente. Assim, na cabeça do empreendedor, aquele que cada centavo conta, que tem que pagar os boletos, eu falo assim, cara, eu vou pagar alguém para cuidar. Eu falei assim, não, Érico, o RH é muito mais que isso. Depois disso, hoje com mais de 100 funcionários, né, colaboradores, eu sei a importância do RH e sei que o RH, olha onde eu cheguei. E o RH tem vários setores. Olha só, tem a galera do RH é responsável para a gente estar cumprindo todas as coisinhas que tem que cumprir como empregador, né? A parte mais... Departamento pessoal. O departamento pessoal, que chama assim, férias, tem que pagar as férias do jeito que tem que pagar as férias, tem que buscar, tem toda uma parte de departamento pessoal. Você chama de departamento pessoal. Que a gente está cumprindo as normas, né? E aí tem uma parte do RH que hoje em dia são até pessoas diferentes, que cuida de desenvolvimento das pessoas, né? Do desenvolver das pessoas. E em teoria tem uma outra parte que é o contratar. Não, pessoas que contratam, que é outra coisa toda. Dessas três áreas, qual que você atuava? E agora que eu manjo de RH, eu posso conversar aqui, ó. Agora dá para conversar, né? De alguém que sabe, porque para mim eu não tinha noção do que era um RH. Vai vendo. Minha área nunca foi folha de pagamento. Assim, a gente tinha que entender um pouco, assim, eu tinha que entender um pouco, mas nunca foi meu foco. Então, meu foco sempre foi a gestão, mesmo de pessoas, seleção, treinamento, um contato mesmo com os gerentes da empresa para desenvolver a equipe, fazer todo o planejamento, enfim, a parte que, assim, eu puxo mais para esse lado porque eu acho que é a parte mais bacana, né, que é a parte mais de pessoas, não só de números, né, ali da contabilidade, do financeiro. Uma parte mais técnica, burocrática, né? Exato. Mas a gente, assim, ao longo da vida a gente tem que aprender um pouco de tudo, né? Até porque essa foi a minha jornada dentro do mundo corporativo. Então, fui me especializando, fui crescendo e consegui ali me manter no foco do nicho que eu gostava. E aí, depois, em 2015, eu fui empreender numa área totalmente diferente, né? Porque além de gostar de pessoas, eu sou apaixonada também por bichos. Então, eu fui empreender, eu abri uma pet shop. Eu sou do Rio, né? Então, a pet era aqui no Rio. E fiquei 2 anos. Falei, isso aqui é uma loucura. E, bom, quando saí, meu marido já trabalha na área de tecnologia há mais de 20 anos, mais ou menos. E ele não falou sobre o Érico, sabe? A gente divide hoje aqui o espaço de trabalho, e aí ele colocava uns vídeos, sabe? Até a hora que eu olhava assim pro lado, eu falei, quem é essa pessoa? Quem é esse cara aí falando? Tô gostando do que ele tava falando. Aí, bom, a gente começou a conversar a respeito, amadurecer a ideia, e em maio, se eu não me engano foi maio de 2018, eu comprei o Fórmula. Eu comprei porque, depois de empreender, eu tinha, né, a ideia e com muito tempo de mercado na área de recursos humanos, eu tinha a ideia de poder fazer o meu produto para a área de recursos humanos, ou para liderança. Enfim, era algo... E assim, Érico, você entende? Eu sei que você entende também de perfil comportamental. Então, eu sou uma pessoa que tenho ali um dominante muito forte e um influente muito forte. Olha, não, a gente vai ter que entrar um pouquinho. Essa área é muito legal, né? Tem vários testes de comportamental. Inclusive, dependendo do país que você vai, eles usam mais um ou mais outro. E nessa metodologia que você está falando, é o dominante... O DISC, né? O D de dominante, o I de influente, o S de estável. E o C? E o C de cautela ou conforme. Conforme, né? Então, diferentes pessoas têm diferentes volumes nisso. E você fala que você é um D e um I, então você dominante é aquele mais líder que toma risco. Como é que a gente define o dominante? Toma risco? O dominante a gente define como aquele empreendedor, né? Que tem um pensamento mais rápido, mais focado no futuro, focado em tarefas. Não é muito, né? De pessoas. Eu costumo dar um apelido. O I é o comunicador. É aquele que se encanta com tudo
encanta, sabe? É o que se encanta e encanta, que toma as decisões, é mais um sonhador. E nós, como os dominantes, eu sou dominante, eu sou um DI altíssimo e tenho um SC, e tenho estabilidade e conformidade zero. Então, quando você me bota para fazer uma tarefa, vai sair cheio de buraco. Então, exatamente. O que a gente sabe é que todos nós somos DISC, todos nós temos os 4 comportamentos ali, né? O criador do DISC, o Marston, foi ele quem criou o conceito da Mulher Maravilha, né? Que era quem tinha ali todos os bem desenvolvidos e performava muito bem entre os 4 temperamentos. Nossa, é muito legal. Então quando ele fez o de Mulher Maravilha, é bom em tudo. Sim. E não somos, né? Normalmente a gente tem ali 2 perfis mais dominantes. Somos semelhantes aí no D e no I, né? E aí o grande desafio é justamente desenvolver o estável. O seu marido, você sabe o disco do seu marido? Sei, claro. Qual que é o disco dele? Ele é um D dominante e tem um S também muito forte. A tecnologia requer um S, né? Exato. Um S, e se dá muito bem também quem tá ali no conforme, né? No conforme SC, geralmente os tecnólogos mais raízes, assim, tendem ao S e o C. Mas são enfim... São aqueles que, quando não tem método, eles criam método. Sabe? O S e o C, né? Ou não? O S e o C. Isso. Mas e aí, continua. Você é uma D e um I, temos aí uma coisa em comum. Bom, empreendi, fui pro esse mercado offline, 2 anos, não deu certo, comecei a ouvir, falei, bom, quem é Érico? Comprei o Fórmula, tinha essa ideia de lançar também, e comprei para mim, e comprei acreditando muito também nele, né, porque ele manja muito de tecnologia, né, então, assim, é até injusta, né, os papos eram meio injustos no começo, apesar de eu vir dessa área. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né, então eu sempre tive interesse, até porque, assim, eu precisava entender um pouco mais de termos técnicos, né, para trabalhar com seleção, para trabalhar com essa galera de TI, que é uma galera muito exigente. E eu precisava conhecer para não falar besteira e para poder conversar pelo menos ali, né, num patamar mais confortável, digamos assim, e precisava entender o que eu estava lendo, né? Não é uma sopa de letrinhas. Eu precisava entender de fato o que eu estava vendo, o que eu tinha que perguntar para poder avaliar os candidatos. E aí comprei o Fórmula, comecei a estudar, ele foi comigo, a gente foi no evento presencial em dezembro. Eu tive alguns problemas pessoais sérios, assim, que me afastaram um pouquinho do jogo. Mesmo assim, eu lancei, assim, totalmente errado, sabe? Fiz uma coisa porque eu queria fazer, eu botei na cabeça que eu queria fazer e fiz. E fiz uma venda de um produto que era o currículo descomplicado. Que eu falava sobre currículo porque uma das dificuldades das pessoas é fazer um currículo, se vender, se apresentar e principalmente reconhecer suas competências, suas habilidades e falar sobre isso, né? E aí, bom, por conta desse problema pessoal que eu tive, eu me afastei e ele foi, né? A gente manteve ali os estudos e ele foi evoluindo mais rápido na construção do produto. Foi quando surgiu o produto que antes era o Docker definitivo, agora é o Cloud Native.NET. E, bom, em 2019 a gente foi ali maturando, também fizemos uma sequência de lives, mas acabou que no final a gente resolveu não vender isso em 2018 ainda. Em 2019 a gente falou, não, vamos focar agora em você. E aí começou a abrir uma turma falando mais sobre container, sobre Docker, e a coisa foi crescendo, foi evoluindo. Lançamos, e assim, o programa é muito bom, né? Porque é uma formação para desenvolvedores sênior, assim, plenos, sêniores e arquitetos de software. E é uma galera que tá sempre buscando uma nova tecnologia, o mercado muda muito rápido, né? E
E eles precisam desse suporte. E a didática, a metodologia que o Luiz criou foi muito boa. Então, eu vim ajudá-lo, né? Entrar como coprodutora, como lançadora dele. E é muito engraçado, porque ele como expert em tecnologia, ele cada dia ele traz uma ferramenta nova, uma integração nova. E eu ainda naquela coisa com medo de apertar um botão da BM do Facebook. Então, é muito interessante porque quando você treina, toma uns puxões de orelha que não posso dizer que não tomei dele, você vai entrando ali numa coisa de que realmente eu tenho que clicar e fuçar e entender que, né, mas é um medo que realmente paralisa. E como é que chama o seu marido? Luiz Carlos. Luiz Carlos. E o Luiz Carlos, de tecnologia, com esse medo todo, ele era a pessoa que tem dois jeitos, né? A pessoa que vai lá e faz na sua frente, ou vai lá e deixa você... não sei se a palavra melhor é sofrer. Como é que foi a atitude dele em relação ao seu medo de tecnologia? Ele deixava, ele vai lá e fazia, ou ele... Então, no começo, tive ocasiões em que ele parou para fazer. Me ensinava, sempre teve muita paciência de parar e ensinar. Até o momento que ele falou, se eu não te soltar e fizer uma terapia de choque com você, você nunca vai... E assim, eu quero que você evolua. Eu quero que um dia a gente consiga realmente conversar ali, trocar uma ideia de igual para igual, falando sobre tecnologia, né? Que eu possa trazer isso. Então, assim, tiveram cenas que foi... Hoje eu falo, né? Eu olho pra trás e falo, nossa, que ridícula, né? Da hora de fazer o site, o WordPress ali, eu chorei na frente do computador. Eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui, sabe? E você chegou a chorar literalmente nesse literalmente. Literalmente. E funcionou a terapia de choque? Funcionou. Eu digo que é graças a ele, porque ele fala, você tem que fazer. Faz. Quando você tiver a dúvida, realmente, você me pergunta e eu te auxilio. Porque, do contrário, você vai ficar sempre presa a mim. Né? E a ideia não é essa. A ideia é que realmente eu possa evoluir para conseguir, de fato, ajudá-lo, né, no negócio. E assim, e a gente sabe, tá dando certo, né? À toa que eu tô aqui, né, falando com você. Ano passado foi um ano bom. Quando é que chegou o seu 6 em 7? Foi em novembro do ano passado. E foi o faturamento de quanto, você lembra? Foi aproximadamente 107, 108. E foi, assim, na verdade, Érico, foi um 6 em 1, né? 100 mil em um dia. Em um dia, exatamente. E vocês fecharam o faturamento do ano em quanto, mais ou menos? Aproximadamente 500. Ultrapassou os 500 mil. Agora estamos falando sério. Valeu a pena as lágrimas, né? As lágrimas. A gente fala isso de uma maneira muito cuidadosa, porque na hora que a gente tem as lágrimas não soa brincadeira, não soa nada disso, mas que massa isso. Que bom. Bom. É uma série de emoções, né, que passa ali, assim, eu vendo de uma área totalmente diferente, e é o que eu falo, né, eu costumo muito falar isso, a gente nunca começa do zero, né, eu posso dizer ali que eu recomecei 3 vezes, digamos assim, né, a carreira toda desenvolvida na área de recursos humanos, depois empreendendo numa área que não tinha nada a ver, eu não tinha nenhuma expertise naquilo, só a paixão mesmo pelo tema, né, pela área de veterinária também, e recomeçar no digital, que é um mundo incrível, é realmente assim, um mundo paralelo incrível. E é muito legal, eu sou muito curiosa, como eu disse, e fuçar, conhecer as ferramentas, entender as conexões, aquilo ali pra mim, isso me brilha muito os olhos. E aí é você entender quais são as limitações e entender que dá medo? Dá. Mas tentar mitigar ali um pouco dessas, né? Racionalizar esse medo, né? Trabalhar um pouco essa ansiedade e falar assim, peraí, se eu não fizer isso aqui, ou se eu fizer, o que de pior pode acontecer?
né? E aí você começar a trabalhar isso com muita consciência. Eu sou, não é à toa que, assim, eu sou psicóloga, não trabalho nunca trabalhei em clínica, mas sou super a favor e recomendo que seja feito, né, terapia, porque a gente aqui é um trabalho emocional muito forte. O técnico, ele bloqueia, sempre, mas tá tudo junto, né? A gente tem que saber trabalhar isso e entender como que a gente consegue entender que somos limitados, que somos seres limitados, e o quanto que a gente realmente está disposto a avançar e o que a gente vai ganhar com isso no futuro. Entendi. Terapias. Eu lembro que a terapia veio na minha vida de uma maneira muito diferente. A primeira vez que eu fiz terapia, eu não paguei nem pela terapeuta. Eu contratei uma consultora de desenvolvimento de líderes. Aí, tá aí. E ela acabou descobrindo que... E eu pensei que era consultoria para desenvolver os meus líderes e tal. E aí, no final das contas, ela... Eu conto essa história é boa. Ela... mais de $100 mil nessa brincadeira, viu? Então, assim, multiplica dólares. E assim, eu fui na melhor que eu encontrei. E tô há 4 anos com ela. Vai vendo. Eu gastei uma grana nisso. Dito tudo isso, ela, no primeiro ano, no segundo e no terceiro, ela falou assim, ó, ela entrevistou todos os funcionários, falou assim, Érica, eu vou ter que lidar com você. Eu falei, não. Te paguei para você desenvolver eles. Eu não preciso de desenvolvimento, não. Eu sou uma pessoa super talentosa, essa pessoa que faz 6 em 7, você já fala assim, não, Érica, o problema deles é você. Pau, né? Logo um tapa. Engraçado que o cara que me recomendou ela é um cara também, é o Jeff Walker, é o cara criador da Fórmula. Assim, Érica, você devia contratar a Anne. Eu tô fazendo propaganda para ela, mas é quase impossível. Quem tem esse dinheiro para contratar essas pessoas, né? Não é poucas vezes. Ele falou, você devia contratar. Eu falei, eu vou contratar, porque minha empresa vai crescer, eu já liderança, esse aí que é o momento futuro, construir uma equipe legal. Aí um pouco a gente contratar, ele falou assim, Érico, mas eu vou te falar, vai doer, você vai trabalhar bastante em você. Aí eu trabalho bastante em mim, eu sou um trabalhador. Eu já sou uma pessoa evoluída, isso não me assusta. Esse problema é deles, né? Eu deixei ele consertar eles e tal. Rapaz, teve várias sessões. Até hoje eu falo assim, eu que tô te pagando? Às vezes eu falo pra ela, Anne, é o seguinte, eu assino cheque. Tipo assim, só lembrando aqui, tá? Mas enfim, ela falou assim, você assina o cheque, você quer resultado. Mas... se você não ver resultado, depois você vai me despedir. Exato. Não falou despedir, né? Falou que vai descontinuar a palavra. É uma lady. É uma lady, né? Mas, rapaz, foi trabalho duro. Então, a gente vê que o emocional, eu descobri que às vezes a gente acha muito que está no racional, na técnica, nisso e naquilo, e eu descobri que estava muito no emocional. Eventualmente, eu gostei tanto do processo que levei até pro meu casamento. Falei assim, cara, devia ter uma N no casamento. Falei, N, você faz terapia de casal? Ela falou, não, Érico, não faço não. Principalmente quando o cara é meu cliente, né? Já pensou se eu vou lidar com as duas coisas? Tá maluco. Uma vez com você é o suficiente, eu não preciso mais de... Então, assim, aí eu acabei... Eu faço hoje terapia de casal também, até porque eu acho que muito das coisas, depois de um tempo, acontece, são travas interiores, né? Você tinha uma trava e, eventualmente, você expressa essa trava de uma maneira tão emocional que você foi capaz de levar a um dos ápices da emoção, que é quando a gente chora. Sim. Né? Sentar e chorar, eu não sei, ser psicóloga eu não sou, tá? Então, é uma expressão de emoção muito grande. A gente chora quando alguém passa, vai. A gente chora de uma emoção também quando a gente consegue uma coisa tão grande, às vezes a gente chora. Né? Um filho se forma, a mãe chora, porque aquilo representa sei quanto tempo do sonho, do sacrifício. Então, é a mais pura expressão da emoção. Então, medo é muito louco. E, ao mesmo tempo, você fala de que o próprio... Engraçado, eu fiz uma live com um cara muito legal. Nossa, ele chamava... o nome... Sam. O Sam. Uma live, um aluno da Fórmula, entrou um dia no 747 e ele falou assim, Érico, ele me deu uma
Ele tinha umas sacadas muito boas. Ele falava assim, e era uma live do medo. Ele tirava o medo das pessoas, assim. Cara, de uma forma completamente diferente. A parada dele era neurolinguística. Eu sei que existem várias técnicas, né? Tá, e aí ele falou, a gente tava lá e falou assim, então tira o medo de alguém aqui na frente. Todo mundo. Aí a pessoa veio, né? E quando ele tava lidando com a pessoa ali na frente, eu só pegando a pipoca. Você sabe que eu falei assim, ela tava com medo de aparecer nas câmeras. Aí ele foi lidando com ela ali ao vivo. Vai vendo. E assim, eu falando assim, eu quero ver se aí resolver essa. Mas assim, eu tirei tantos insights da live dele que ele falou assim, problemas imaginários, soluções imaginárias. E eu vou falar que o medo não é real, não. O medo é real. Você chorou porque ele existia, mas ele não existia de uma maneira física. A gente não toca no medo, a gente não dá forma no medo, né? Eu não sei se eu estou sendo muito... O medo não. é São metafísico, né? fantasmas que a gente... são fantasmas que a gente cria, né? E aí, de onde vem isso? E é importante, às vezes, descobrir qual é a origem, né? É um medo de quê? É um medo de uma crítica? Eu sempre tive... Assim, eu sempre fui muito autocrítica, né? É um D, então, se eu... a D, bem-vindo ao mundo dos Ds. Então se eu sou a crítica do outro, ela é muito mais pesada, né? Normalmente para nós. Nossa, cara, é muito massa, porque teve uma época que eu tava falando com a Anne e ela falou assim, uma pessoa para chegar num processo de liderança, ele tem isso, tá? Se não tem, a gente acaba desenvolvendo, mas ele tem isso alto. E aí, o que a Anne virava para mim, eu sou uma pessoa extremamente crítica, seu marido deve ser extremamente crítico, você falou, olha, é um D, né? Então, exigente crítico, aí a gente é D, e aí a Anne, um dia, eu tava lidando com uma situação, ela falou assim, Érico, não precisa bater nela. E era uma líder. A maioria das líderes da minha empresa são mulheres, tá? Bater é a palavra errada, tá? Não é bater no sentido físico, não. Não bato ninguém, não bato nem em mim mesmo, tá? Mas enfim, ela falou assim, você não precisa bater nela, sabe por quê? Ela já se bate muito mais do que você jamais conseguiria. Exato. Você não precisa... cara, nesse momento, ela já tá se batendo nela 20 vezes, velho. Você não precisa... A palavra foi, você não precisa dar o tiro em ambulância. Assim, cara, ela já tá se batendo, você vai lá e se bate mais nela, mas não precisa, ela já... Então, a gente que é D, eu comecei a sacar que muitas pessoas já têm isso o suficiente. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas me criticam, né? Érico assim, Érico assado. Eu falo assim, essas pessoas que me criticam não têm a noção que eu me critico 20 vezes mais do que ela acha que me critica. Até porque eu sei tudo sobre... Isso aí é pinto pra mim, né? Isso aí é peanuts pra mim. Peanuts. Que eu já faço comigo mesma, né? Mas, voltando àquela palavra, problemas imaginários, soluções imaginárias, tem uma coisa que você falou aqui que tocou um pouco nessa frase. Porque você usa o próprio medo para acabar com o medo. Então, vamos lá. Sim. Você tinha o medo da tecnologia. Mas aí, eventualmente, no que você falou, e eu acho que eu posso ter entendido errado, e às vezes entendo, mas você fala assim, cara, tenho medo de eu ficar no status quo, no status atual, status quo, né? E o medo de eu não ir para frente? E a gente utiliza o próprio medo para acabar com o medo. Então, Sim. Quando o medo de você passar os próximos 30 anos numa vida subóptima, uma vida que não é aquilo, ele te dá um gás para você falar assim, beleza, vou chorar na frente do computador no sentido mais literal, vou me emocionar, vou enfrentar o medo de não... E a gente usa o medo contra o medo. Então, problemas imaginários, soluções imaginárias. Você está com medo? Usa o medo para combater o próprio medo. O medo. Tem uma parada que isso aconteceu literalmente comigo, não sei se... Tati, eu vou te contar, tinha uma festa que você comprava o ingresso e ganhava um pulo de bug jump. Bug jump, aquele que você pula. Sim. E aí eu fui na festa ainda no tempo da faculdade, eu nunca tinha pulado, falei, vou comprar. E aí eu comprei, tomei umas, não muito, mas tomei, fiquei levemente embriagado, isso ajudou bastante. E aí era um bug jump que você subia num guindaste. Uau.
guindaste lá em cima. E, cara, quando eu comecei a subir naquele guindaste, eu comecei a descobrir o medo de uma maneira física mais. Minha perna tremia, eu comecei a ficar travado, aquela coisa mais física, tá? Bem física. E chegou lá em cima, não pulava. Aí o cara falou assim, você quer que eu desça? Ele não te obriga a pular, você gostaria que eu descesse? E aí eu tinha um medo maior do que meus amigos iam falar se eu descesse daquele negócio. Na universidade isso é importante para um jovem. Hoje em dia não tanto. Falo, desço mesmo, tô morrendo de medo que se dane. Eu não pulo nem fudendo. Perdão, nem morto. Só que naquela hora eu usei o medo contra o medo. Eu falei assim, cara, descer vai ser pior. Às vezes eu lidar com isso vai doer, mas descer vai ser pior. E aí eu acabo pulando. Enfim, medo contra medo. E trabalhar às vezes na força eu, assim, brinco, né? Na força do ódio, né? Agora eu vou fazer isso. Na força do ódio. Agora eu vou fazer. Eu tenho que aprender a fazer. E aí, eu sei que é um termo meio forte, mas é aquilo que te instiga, né? Aquilo que te instiga. O que te instiga aí pra você realmente se colocar em movimento, né? Nossa, legal. Tipo, agora eu vou provar que eu sei fazer, eu vou provar por mim, e como você falou do bungee jump, né? Eu vou mostrar pro... É uma série de sentimentos que estão ali, né? Quero fazer um trabalho bem feito por mim, né? Para meu próprio sentido de realização. E também quero gerar um orgulho pro meu marido, né? De falar, puxa, né? Caramba, que legal. E até que a gente chegou nesse momento de falar, tá vendo? Se eu não tivesse te empurrado pra você fazer o que você tinha que fazer naquele momento, olha hoje onde a gente tá. Hoje a gente consegue trocar ideias e sugestões e mais ou menos ali de igual para igual, né? Não, obviamente não na área da programação, porque aí já não é a minha área. É muito corajoso dele fazer isso com você. Porque você, como esposa dele, não como funcionário, mas você, como esposa dele, podia retaliar forte. Sim. A retaliação de uma esposa é brutal para o marido. Ela sabe exatamente como ela pode retaliar, do jeito que ela pode retaliar. E ele teve que ter coragem para assumir esse risco, né? Porque às vezes é melhor a gente fazer do que a gente retaliar. Coragem é um bom ponto para ele também, de ter tido a coragem de sair do conforto de simplesmente ir lá e fazer para desenvolver você, no caso, nessa área que você estava carente de desenvolvimento, nesse momento. Não está mais. Que ótimo. Sim, é uma grande parceria, né, Érico? A gente também, com um amadurecimento, os quase 40 aí batendo na porta, já são 9 anos de casamento. Eu fiquei nos quase 40 por uns 4 anos. Depois que eu já fiz 40, eu fiz o aniversário de 40 por 4 anos. Até que os vizinhos já não cola, Érico. Eu tô com 44, né? Ano que vem, esse ano eu falei que ia fazer, ano passado eu ia fazer uma festa de 40 anos de novo. Mas os vizinhos, ninguém cola mais. Não cola mais, não cola. Eu ia porque eu não fiz por causa do Covid, né? Mas enfim. Deixa eu perguntar, que legal, parcerias, né? E aí a gente vê um pouco da Patrícia e o Francisco, deve ter áreas diferentes. Qual o nicho que vocês fizeram 6 em 7? Patrícia, Francisco? No nicho automotivo, subnicho de veículos híbridos e elétricos. Nossa senhora, pensa no nicho do subnicho, né? O subnicho do nicho. E como é que foi a manifestação desse medo de tecnologia nesse processo, entre você sair de onde você estava e fazer um 6 em 7? Érico, eu não posso falar que eu não tenho medo ainda de tecnologia. Eu tenho muita dificuldade com muitas coisas, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Então, eu sempre fui muito analógica. Tanto eu quanto o Francisco também. O Francisco é o cara do desenvolvimento. Eu sou DI também, ele é ID. Então, o Francisco, ele é o cara do desenvolvimento e eu era a supervisora de vendas, né? Então, a gente tinha escola, né? A gente tem escola, mas assim, 100% presencial, tudo papel. Eu sou a pessoa que acumula o papel. A minha mesa aqui tá cheia de papel. Então, eu tenho muita dificuldade com qualquer coisa tecnológica. E isso sempre me travou muito, muito. Quando foi, eu acho que a gente comprou a Fórmula em 2020, né? Foi. 2020. 2020 eu comprei a Fórmula, esperando uma mágica na gaveta, né? Você compra e aí o Érico vai sair de lá de dentro
vai lançar para mim, vai resolver todos os meus problemas. E né? sem produto. Sem produto. A gente tinha um produto imaginário. A gente já... imaginário, acho que já teve uns 500 produtos imaginários, né? E aí, aguardando lá o milagre acontecer, isso em 2020, aí eu tinha uma ideia, que era contratar uma pessoa, ou pegar uma das pessoas que trabalhavam comigo, para que essa pessoa estudasse essa parte tecnológica, né? Estudasse lá para fazer Nutella, estudasse para qualquer coisa que tivesse uma máquina atrás, essa pessoa fazer, e aí eu ia conseguir lançar. 2020 inteiro, treinei muita gente para a pessoa seguir o rumo dela, mas ninguém me ajudou a lançar nada. A gente passou um ano todo sem lançar. Quando foi no final de dezembro, eu contratei uma pessoa super bacana. E aí, quando essa pessoa terminou toda a parte lá de tecnologia que tinha para fazer, ela saiu de novo. No comecinho de 2021, né? Foi isso mesmo, no começo de 2021. Aí eu entrei em desespero total, porque eu achava que eu não tinha a menor capacidade de aprender. Eu não acreditava que eu conseguiria aprender de jeito nenhum. E eu tenho, como eu falei, eu tenho dificuldade até hoje. A gente tava aqui brigando com o telefone, né? Onde é que aperta, manda? Eu não consigo, assim. É uma coisa que... Eu falo que eu não sei fazer um stories, mas eu sei fazer um 6 em 7. Eu tenho muita dificuldade, né? Mas eu acho que... Porque tanto eu, Érico, como muitas pessoas, eu acredito que da minha faixa de idade, eu tenho 40 anos, né? E a gente acredita que a gente pode ir para o mercado, a gente acredita que a gente pode empreender, a gente acredita que a gente pode entender de tributação, de férias, contratação, logística. A gente acredita que a gente pode... Treinamento, compras, contador, enfim, demissão, rescisão. Mas a gente tem dificuldade em acreditar que a gente pode fazer uma landing page. Não é uma coisa que eu digo só por mim, eu digo no geral mesmo. Eu acho que a gente cresceu numa estrutura mental que a gente tem algumas travas. Você vê lá um moleque da programação, um moleque novo que você pergunta uma coisa, ele complica, né? Parece que ele complica. A Tati falou WordPress, eu falei, o que será que é isso que eu não tô fazendo ainda? Eu não sei o que... Tá aqui na minha cabeça, não sai essa palavra, WordPress. Eu falei, que diacho é isso? Se eu falasse WordPress com Elementor, então aí você ia ficar mais pirada. Eu não sei mesmo, é real. E... Poxa vida, deve ser alguma coisa muito importante. Depois eu quero que você fale. É uma das ferramentas que a gente usa. É uma das ferramentas que a gente usa para fazer sites e landing pages, né? Por exemplo. Ah, eu uso o ClickPages, então eu não faço a menor ideia. Aqui mas é mais complexo. Ah, entendi. ClickPages é ótimo, agiliza. É maravilhoso, salvou a minha vida. E aí a gente tem essa luta toda, né? E quando foi em janeiro de 2021, eu já desesperada, eu tava muito, muito chateada mesmo, não tinha feito nada, já tinha fechado 2 escolas, nós tínhamos 3 escolas, né? A pandemia, em uma a gente foi assaltado 5 vezes e tal. E aí o Francisco chegou pra mim, 5 vezes? E a mão armada? Não. Invasão, no período que tava fechado. Período que tava fechado, numa Sim, das cidades aqui. Ruim, né? Mas enfim. Não, total. Graças a Deus mesmo. Em um dos assaltos, levaram uma torneira, olha que absurdo, e alagou tudo, assim. E a conta de água, acho que foi mais alta do que o prejuízo do que levaram. Porque foi no final de semana, enfim. A pandemia foi cruel, né? Eu acho que pra todo mundo, né? Pro empreendedor ali o empreendedor comerciante, né? O cara que tem que ter o contato mesmo com a pessoa. Ela foi um despertar também, né? Foi. A dor ou ela te machuca ou ela te modifica. Então, a pandemia fez a gente modificar. Sentir dor e modificar, né? E aí, quando foi em janeiro, Érico, aí eu tava... O basculho do basculho, eu tava muito cansada, não conseguia. A gente não tinha lançado nada, né? Enfim. Tava frustrada, na verdade, né? Porque a gente tentou por diversas vezes. A gente, assim, ficamos na nossa zona de conforto. Nós somos bons de estratégia, somos bons de treinar pessoas, somos bons daquilo. Porque veio de uma geração de... É aquela coisa, né, Érico? A gente é da mesma geração, mas é diferente. A nossa origem é dos pais que trabalhavam muito e queriam que os filhos trabalhassem e estudassem. Então a gente trabalhou e estudou. Aí a gente quer que os filhos só estudem. Então é aquela coisa. Então a gente veio da geração muito aguerrida, de querer fazer as coisas no peito. E aí chegou no momento que tem que passar do peito, tem que ir pra cabeça, tem que... E aí a gente... Muita frustração, por quê? A gente pensou,
Você estava falando de RH? A gente falou, a gente já sabe contratar. A nossa equipe bate metas. Vamos contratar alguém para fazer o forma, para lançar junto com a gente, que não sei o quê. E aí foi o que a Patrícia falou. E aí esse último rapaz estava muito legal. Tava uma parceria muito legal e a gente já armamos o circo sem palhaço. Armamos o circo, tava tudo montadinho. Só não tinha o palhaço, não tinha o leão, não tinha nada. E aí o cara saiu e aí a Patrícia entrou em choque. Aí eu me desesperei. O Francisco entrou na minha sala e falou, olha, eu preciso conversar com você. Eu tava super empolgada. Eu tava, nossa, agora vai. Porque eu te conheci em 2015. Então, de 2015, eu parecia o cara do Apocalipse. Oi, você conhece o Érico Rocha? Oi? Sabe aquele cara que anunciou o Apocalipse? E todo mundo falava, quem? Eu, não, negócio de venda na internet. Venda na internet? Que venda em 2015 ainda? Se hoje já é difícil, se hoje já te julgam, né? Imagina em 2015, aí, não, que esse negócio do... Não. Eu lembro que uma pessoa, rapidinho, só pra fazer uma ponte, uma pessoa em 2015, que foi um ano muito difícil pra gente, meu pai morreu no mês, o pai do Francisco no mês seguinte, e uma pessoa, eu falei assim, nossa, eu queria muito, né, comprar o curso desse Érico Rocha. Em 2015, ele é um cara, parece que muito bom, venda de internet, porque eu já percebia que em 2015 a gente não vendia como 2013, como 2012, né? E aí eu falei, meu, de repente esse negócio de internet, aí a menina vira pra mim e fala, nossa, minha prima tá muito bem com ele. Eu falei, sério? Sério? Tá morando nos Estados Unidos? Eu, sério? Opa, vou ainda mudar de país? Não acredito, que legal. Sua prima tá bem com ele? Tá, ela tá mexendo com exportação, ele ensina exportação. Aí eu, aí esqueci Érico Rocha, isso em 2015. É o cara da exportação, o que eu entendo de exportação? Não entendo nada de exportação, né? A menina, hoje eu sei, ela vendia curso pra ensinar as pessoas a exportarem, enfim. Isso lá atrás. Então não é que ela fazia exportação. Mas aí o Francisco veio, né, voltando aqui pra 2021, o Francisco veio e me deu a notícia que o rapaz pediu as contas. Aí eu desabei, comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu. Agora acabou tudo, né? Vai vencer o Fórmula, eu não estudei, eu não vou conseguir aprender esse trem em um mês. E já era. E aí o Francisco falou uma frase que mudou a minha vida. Ele falou, mudou minha vida naquele momento, né? Ele falou, quem entende não depende. Vai estudar. Eu estudo com você, a gente faz junto. E eu falei, eu não posso, eu não consigo. Eu já tenho 40 anos. Eu não consigo, eu não vou aprender isso. Não dá. Nossa, eu vou até anotar. Eu estudo com você. Peraí. Eu geralmente sorteio um livro no final. Quem aprende ou quem entende não depende. Quem entende não depende. Eu adorei, eu vou anotar aqui também. Quem entende não depende. Não depende. E aí... Eu sei que isso pode ter sido ouvido de outra coisa, mas eu vou colocar o seu nome aqui. Fabrício. Francisco, perdão. Francisco de quê? Francisco Almeida. Tá. E aí? Ele falou a frase que naquela hora era que você precisa escutar. Quem entende não depende. Para de depender e vai e foi entender. Muito difícil pra mim. Aquela frase naquele momento. Porque aí começa a vir culpa, começa a vir medo. Eu tinha muito medo de... Eu não sei dizer direito sobre esse medo, mas ao mesmo tempo que era... Porque assim, se eu estudasse, Érico, qual seria a minha desculpa? Porque até então eu não tinha estudado. Então eu podia falar, mas fulano saiu, fulano foi embora. Se eu estudasse, eu poderia ali estar colocando meu cookie na reta. Eu sempre fui muito boa. Todas as desculpas. Exatamente. Você estaria comprometida com Exatamente. processo. Eu sempre fui muito boa em tudo que eu fiz. E era uma coisa que eu tinha uma certeza de que eu iria muito mal. Né? Eu sou a pessoa da prancheta, eu sou a supervisora que grita, sabe? Então eu falei, cara, não vai rolar eu atrás de um computador. Mas aí o Francisco foi lá comigo, né? O Francisco é treinador comportamental, é coach, mas você sabe que, diz ele que, como que é? Oi? Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, mas eu... Né? Porque geralmente as pessoas falam, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Tá errado. A casa do ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Aí o Francisco
Nossa, cara, Francisco, você é bom nisso, cara. Pô, vou escrever aqui. Você acabou de mudar, vai mais uma frase. Esse livro aqui vai ficar em casa de ferreiro. O espeto tem que ser de ferro. Ferreiro. E aí? Vai contando, Patrícia. E aí o Francisco começou a estudar comigo. E a gente... E aí eu descobri uma coisa e eu queria muito de coração que todo mundo que tiver essa dificuldade entenda isso. Eu não consigo aprender nada ouvindo uma vez só. Eu tenho muita dificuldade, como eu disse, tecnológica, vou ficar repetindo aqui. Mas então cada aula eu tinha que estudar 2 vezes, eu tinha que anotar, eu tinha que voltar, eu tinha que fazer, eu tinha que botar em prática. E aí o negócio foi deslanchando. E aí a gente fez um semente. Em abril eu fiz um semente. Um semente eu segui passo a passo, mas saiu muita coisa meia torta. Porque a sua frase que eu amo do antes feito que perfeito eu fui que fui, a gente foi. Francisco, não, vamos lançar. E eu, vai dar ruim. Nós começamos no Instagram do zero, Facebook do zero para esse produto, tudo do zero. Tínhamos 450 pessoas, não, no semente a gente não tinha 450 pessoas. Nós tínhamos 200 pessoas no Instagram. Nós fizemos 15 vendas no semente. 15 pau. 15 pau. E aí, saiu do semente já no outro dia. Fiz o semente hoje. Minhas meninas, eu comecei a adaptar. Minha equipe maravilhosa. Minhas meninas que eu amo muito. Comecei a ensinar elas. A gente começou, o Francisco pegou elas pra fazer acolhimento com esses clientes. Porque assim, eu tinha feito 15, eu não fiz 15 vendas. Na minha cabeça, eu tinha uma coisa do Fórmula. Eu tinha os 15 melhores depoimentos da minha vida. Na minha cabeça, era só isso. A gente não focou em dinheiro, a gente não focou em nada. A gente focou na melhor entrega, na melhor... Eu precisava de 15 testemunhos, né? 15 testemunhos de que o negócio funcionava. 15 fiéis. 15 que foram maravilhosos. Exatamente. 15 apostas. Foi quase isso. E eles realmente deram os melhores testemunhos, assim, da vida, assim. Toda vez que a gente Tiramos exatamente 15 depoimentos. Toda vez que a gente lança, eles estão lá no nosso lançamento. Compra que é bom! Compra! Então, assim, foi maravilhoso. E aí, com 45 dias depois, a gente fez o nosso primeiro lançamento semente. Interno. Nosso primeiro lançamento interno. Aí a nossa meta aí era dobrar, né? Falei, vamos dobrar. Primeiro lançamento interno, a gente vai dobrar. Já tenho 450 pessoas no Instagram agora. Ó, meu Facebook já com 500 pessoas. Agora a gente dobra. Agora a gente faz 30. E aí, a gente fez 120 mil reais. Nosso primeiro 6 em 7, nosso primeiro lançamento. De uma pessoa que não sabe fazer um stories. Sem depender. De um cara treinador. Exatamente. Quem entende não depende. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. De ferro. Que louco, que massa. E foi o único que vocês fizeram? Não, todos os nossos lançamentos nós fizemos 6 em 7. Nós fizemos só 3 lançamentos o ano passado, né, internos, que foi o ano passado que a gente começou. O primeiro foi 120 mil, o segundo 111 e o terceiro 103. Desse terceiro eu ainda lancei um outro produto na Black Friday, que aí não foi pro lançamento, ainda faturamos mais 50 mil. Mas foram 3. Agora eu vou lançar o Francisco. A gente tá indo pro primeiro semente dele agora. Mas eu não vou abandonar outro produto, não. Imagino que não, né? Dá 100 mil reais, dá pra comprar umas coisinhas aí. Não sei. Dá pra comprar umas coisinhas. E quem entende não depende. E tem o medo de não entender, de dar. E já penso, e tem umas coisas que eu paro pra pensar, né? Eu penso, cara, já pensou se eu tenho 44 anos, conheci a fórmula mais ou menos com uns 30, 32, 33, acho. Faça essas contas. Quando eu conheci a fórmula, eu não falei assim, vou marcar o dia que eu conheci a fórmula. Mas enfim, eu lembro do meu primeiro 6 em 7, foi dia 23 de março de 2010. Então, faz um tempo. Mas sabe o que eu parei pra pensar? Eu falei assim, nossa, passei 33 anos sem saber isso. Essas 30 horas que me ensinavam a fazer 6 em 7. 30 horas de curso, sabe? Não é 30 horas de lançamento. Você tem que preparar, fazer acontecer, treinar. Eu falei, já pensou se eu tivesse descobrido isso aos 20?
Eu pensava isso, né? Mas, enfim, tudo é escrito certo por linhas tortas, tudo tinha que acontecer como aconteceu, não tenho isso não, mas imagina se você soubesse o que você sabe hoje, né? Que você é capaz, mesmo sem fazer um stories, mesmo sem saber fazer um stories, de entrar numa live e se embananar, e não saber qual solicitação que manda aqui e ali, que você é capaz de fazer não 1, mas 3, 6 em 7. Quem entende não depende mesmo, de verdade, né? E é por isso que a gente faz essas lives, né? Eu faço essas lives para remover essas crenças que limitam, que você precisa ter aptidão. E são crenças imaginárias. Total. Né? Você ia falar uma coisa, Francisco. Justamente sobre isso que você está falando. Uma coisa que a gente trabalhou, né? Trabalhei a cabeça da Patrícia e até a minha também, porque por mais que você seja do desenvolvimento, tem as frangas ali, tem as crenças. E eu entendi uma coisa, eu falei, Patrícia, tem duas coisas que separam você do seu desejo. Que era o desejo de lançar, que era o desejo de entender, que era o desejo de fazer bem feito. Né? Quem performa muito bem tem um grande receio de performar mal em alguma coisa. Né? É uma autocobrança ali. É como você falou, se o mundo te cobra, você se cobra 20 vezes mais. E isso por um lado é bom, por outro lado nem tão saudável assim. Mas eu falei que existiam duas coisas que estavam separando ela. E o que eu acredito que separa qualquer pessoa do seu objetivo. Ponto A, você. Ponto B, aquilo que você deseja, aquilo que você quer. São duas coisas e elas são tapa na cara. Primeira coisa, aquilo que você ainda não sabe fazer. Segunda coisa, aquilo que você não quer fazer. Ela não queria sair, ela não queria fazer. Eu falei, tem essas duas coisas. Aquilo que você não sabe. Você entende que você não sabe? Ela falou, entendo que eu não sei. E a segunda, você entende que você não quer fazer? Aí que veio o quem entende não depende. Porque quando você começar a entender, você não vai depender. Porque por mais que a gente delegasse, por mais que alguém delegue algo, se você não entende, você vai ser um refém. Pode ser um estagiário, pode ser um CEO, pode ser, cara, quem for. Quando você não entende, você se torna um refém. Porque, foi feito? Foi feito. E aí, quem fiscaliza, quem avalia, quem vê? E quando ela começou a entender, hoje eu entendo até, Érico, para pessoas que têm essa dificuldade também em tecnologia, como nós ainda temos, mas quando você começa a entender, abre um mar. Abre uma visão imensa, entendeu? Então a gente lutou, a gente quebrou essa barreira. Eu não sei ainda, reconheço que não sei. E segundo, reconheço que não quero fazer, porque me tira da minha zona de conforto. E todo mundo tem uma zona de conforto que ela deve ser quebrada. E o que a gente fala aqui, né, virou um mantra nosso. Não existe crescimento na zona de conforto. E não existe conforto na zona do crescimento. Dói. Então, se a gente quer crescer, vai ter que rolar. Não existe conforto na zona do crescimento. Érico vai sair com um livro do Francisco. Frases do Francisco. Pô, autor Francisco. Do crescimento. Muito bom. Mas é muito bom mesmo. Não existe crescimento na zona de conforto, mas também não existe conforto na zona de crescimento. Total. Muito louco, né? E agora eu vou dar a chance, com a permissão de vocês, de chamar alguém, e eu vou pedir dessa vez que seja não alunos da Fórmula. Se você não é aluno da Fórmula, nunca fez a Fórmula, e tem medo de tecnologia, e quer fazer uma pergunta para os meus convidados, para a Tati, para a Patrícia, para o Francisco, digita aí nos comentários, não sou aluno da Fórmula, tenho medo de tecnologia e quero fazer uma pergunta para os convidados. Eu sei que é muito para digitar, mas porque é muito para digitar, vai diminuir a concorrência. Tá bom? E ao mesmo tempo você tem que mandar uma solicitação ao mesmo tempo. Eu sei que é muita coisa. Eu vou pedir mais uma coisa aí. Isso já vai ficar mais fácil para você conseguir. Se você só digitar nos comentários e não enviar a solicitação, eu não vou ser. E aí quando entrar aqui eu vou fazer essa checagem rapidinho, porque sempre tem alguém que quer dar um jeitinho de fazer uma pergunta para mim. E eu sei que tem várias perguntas para mim, mas eu queria manter no tema. E manter no tema é uma coisa didática, coisa que eu faço assim, a gente está falando de uma coisa, a gente se aprofunda com perguntas sobre esse tema, isso vai trazer mais profundidade para o tema. Se eu sair do tema, ele vai trazer mais superficialidade, e o que eu queria aqui é uma entrada, né? Então, ó, tem aqui, por exemplo, a doutora Dag Pereira Spa, olha que louca, ela tem medo, será que ela mandou a solicitação? Vamos ver. Doutora, não mandou, ela cumpriu só metade. Sem a solicitação não consigo chamá-la. Então vou tentar chamar mais um, vou achar. Não sou aluno, tenho medo de tecnologia,
Só não tem medo, gostaria de fazer uma pergunta com convidados. A Aline Ribeiro também. Será que ela mandou a solicitação? Aline Ribeiro não mandou a solicitação. Olha que louco. Falou só ainda, ou não mandou a solicitação ainda. Oh, mandou sim, fechou, chegou. Vamos ver. Não é aluna. Total. Vamos ver se dá certo. O que deu? Olá, Aline, tudo bom? Oi, Aline. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Aline. Você fala de onde? Falo de Curitiba. Total. Deixa eu só fazer uma checagem aqui de organização. Por acaso você é aluna ou foi aluna da Fórmula? Ou teve acesso à Fórmula de lançamento? Não, não sou aluna. Oi, tem medo de tecnologia? Te acompanho desde 2019, mas acredito que agora vai. Ah, tem medo de tecnologia referente a chegar ao 6 em 7? Tenho. Na verdade, eu não gosto. Tá tudo bem, funciona também. E você tem uma pergunta para os meus convidados? Assim, além do medo da tecnologia e de não gostar de tecnologia, a princípio eu vou fazer tudo sozinha, né? E daí eu tenho a ideia, tipo, tenho muita confiança na ideia que eu tenho, mas eu vou fazer tudo sozinha. E daí eu também tenho medo disso, além da tecnologia, e o curso ele ensina, por exemplo, a fazer todas as etapas. Entende? Abrir CNPJ também, tem várias questões, né? Deixa eu mudar aqui, que meu filho tá no tablet. E eu vou ter que fazer, digamos assim, tudo sozinha, praticamente. Tenho um filho de 20 anos, vou tentar incentivá-lo a me auxiliar, mas eu sei que vai depender de mim mesmo, né? Legal. Qual seria a sua pergunta? A pergunta é se a fórmula ela inclui tudo, digamos, passo a passo o que eu devo fazer, né? A criação do conteúdo, como criar, onde criar, edição, que mais? Enfim, tudo que precisa de cabo a rabo. Posso responder? Pode. Vamos lá. Bom dia. Pra mim, que não entendia nada, só funcionou porque é justamente passo a passo. Do básico, Ah, Patrícia, e quem já sabe? Pensa que sabe, mas não sabe. Pensa que sabe, mas não sabe. Não sabe. Vem o passo a passo mastigadinho. Depois que eu fiz, depois que eu estudei, depois que eu lancei, eu entendi que eu não saber é um privilégio. Porque eu segui exatamente a receita. Sabe quando você não sabe fazer... Sem vícios. Sem vício nenhum. Sem vício. Então fica em paz. Fica em paz mesmo. Porque se você seguir, só que tem que seguir. Tem que estudar, você tem que ser fiel. Fiel mesmo, acreditar, sabe? Se jogar. Não comprar pra esperar o Eric sair da gaveta e lançar pra você, como eu fiz no começo. E nem achar que aquilo pode ser feito de outra forma. Só fazer o passo a passo. E não precisa pensar lá na frente, só segue os passos. Sempre se foca na próxima etapa. Sempre se foca na próxima etapa. Que você vai conseguir. E ela tem algo aí que pode... Que é o filho. Não, tem um filho que pode ser um suporte, pega o filho. Mas tem uma outra coisa aí. Ela falou que ela não gosta. Também a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não experimentou, entendeu? Quando eu era criança eu não gostava de jiló. Quando você vai passando a fase, entende que é bom, tempera melhor, ele começa a ser gostoso. Então se você temperar melhor essa sua aversão de tecnologia, por não gostar, só não gosta ainda porque ainda não teve resultado. E nós somos viciados em resultados. Quando você começa a ter um resultadinho ali, ó, um petisco ali de resultado, tu começa a gostar, tá entendendo? Entendi. Não se preocupa com CNPJ, vai indo por partes, segue as etapas. Me dá um nervoso quando eu tô fazendo alguma coisa e dá errado, daí eu... Ai, como que eu faço isso daqui? Vai com nervoso mesmo. Vai dar errado e o errado vai te ensinar. É isso mesmo. Uma coisa que você pode ter certeza vai dar errado. E usa isso como aprendizado, como uma alavanca para você poder fazer mais e melhor. Né? Não sei se você estava aqui no começo, mas eu usei a frase, tipo, é na força do ódio mesmo, assim. Você pega aquilo para se alimentar e fazer.
é possível. A fórmula de lançamento dá todo ali o passo a passo do que você precisa fazer. E se você seguir o método, como o próprio Érico, né, sempre fala, olhe para os seus próximos 10 metros. Porque se você olhar para os 100 metros, para o quilômetro que você precisa percorrer, isso vai te assustar. Você vai falar, opa, não, peraí, não é para mim. Então, você focar no passo a passo, dar seus próximos 10 metros, isso, como a própria Paty falou, né, a dificuldade dela, ela entendeu que, por vezes, ela precisava assistir um material, um conteúdo, por 2 vezes, anotar. Então, ela adaptou ali a forma dela, né, o modo dela de estudar, para que ela conseguisse ter um melhor resultado, porque a gente está aqui em busca de resultados, né? E entender de uma forma que, eu não gosto, mas quando a gente percebe o quão lindo é a tecnologia e que ela está aqui para ajudar a gente, como é que a gente pode fazer ela trabalhar a nosso favor, não contra a gente, né? Porque muitas vezes esse medo, esse bloqueio mas o que eu consigo fazer? O que é possível? Hoje, com a evolução do mercado, o que a gente vê são ferramentas que são cada vez mais fáceis de trabalhar. Tipo essa live aqui, né? Antigamente fazer uma live era uma coisa de louco. Hoje a gente abre o celular, tô aqui falando 4 pessoas, nem computador estamos usando. Eu, por exemplo, não tô. Talvez vocês estejam, mas... Sim. Ai, cara, posso falar uma curiosidade muito massa, Tatiana? Pode. Posso, Tatiana? Tatiana, nossa. Peraí, eu pensei que a minha convidada chamava Tatiana. Como é que chama minha convidada? Aline. Aline, confundi a Aline com a Tatiana. Aline, eu tenho um pouco de dislexia com o nome. Posso te contar uma curiosidade, Aline? O que você acha que você precisa, geralmente não é a coisa que você precisa. Vou te dar um exemplo. Você não precisa de um CNPJ para fazer 6 em 7. Você precisa de um CNPJ para receber o dinheiro. Mas eu já estou pensando ali. Eu tô ligado. Mas, dentro da fórmula, eu não ensino a abrir um CNPJ. Porque para fazer 6 em 7, você não precisa de um CNPJ. Você cria uma conta no Hotmart, com pessoa normal. Eu não sou contador, depois procura o seu contador. E aí você faz o 6 em 7 lá dentro, e o dinheiro não vai para você até você retirar. Né? Tipo, quando você já foi comerciante, às vezes o dinheiro fica na Visa. Na hora de retirar, para retirar esse dinheiro e pagar menos imposto, você precisa entendi. de abrir um CNPJ. Então, você pode estar rica dentro do Hotmart, lá com R$1 milhão dentro do Hotmart, mas a hora que o Hotmart vai passar para a pessoa, para você, né, para a sua pessoa, Aline, você vai precisar de um CNPJ, senão você vai pagar imposto desnecessário. E aí, minha filha, te digo uma coisa, quando você tiver os 200 mil lá, os 300 mil lá, você vai descobrir como é que faz o CNPJ. Você vai ligar para um contador, e falar assim, como é que eu faço o CNPJ? Ele vai te falar. Então, assim, mas eu sei que o CNPJ está na sua cabeça agora porque isso foi verbalizado. Mas o que rouba o seu 6 em 7 é pensar naquilo quando não é a hora de fazer aquilo. É aquilo que acho que a Patrícia falou, cara, é os próximos 20 metros. Porque se você estiver pensando no CNPJ, ele vai estar roubando energia e tempo de pensar no que você tem que fazer agora. Sendo que o CNPJ é a parte mais fácil da coisa, receber o dinheiro, tal, liga o contador, faz assim. Mas assim, foi só um exemplo. Mas esse exemplo é tão didático que você não imagina. Porque dentro do que aquilo é importante, você vai roubar porque a gente tem a ideia de como isso aqui parece que é. Depois a ideia de como é. E pensar naquilo, quando aquilo não pode ser feito, é o maior... Quem diria isso foi Jerônimo Temel. Jerônimo Temel falou assim, o maior ladrão de energia é pensar naquilo quando aquilo não pode ser feito. E dito tudo isso, a versão que eles viram era uma versão mais antiquada da fórmula. Dia 7 de fevereiro tem uma versão mais atual, que está mais esmiuçado ainda. E eu vou te falar de um ponto de vista meu, por que a gente esmiuça. Porque é o seguinte, quando eu explico uma coisa lá dentro e você não entende, e a gente oferece um suporte de um dia útil, em um dia útil você tem a sua resposta. Mesmo que seu marido não faça tecnologia. E um dia útil por 2 anos. Essa é a minha garantia. E depois da invenção das mídias sociais, você vive pelo seu nome. O que acontece quando se eu que expliquei não está claro o suficiente? O que você acha que acontece?
As pessoas perguntam. Uhum. A maioria das pessoas desestimulam, outras perguntam. E se as pessoas perguntam e eu garanto resposta, o que eu tenho que ter? Uma equipe de respostas. E a equipe tem que ser brutal, porque a quantidade de perguntas é ruim. Então, para mim, como empreendedor, quanto mais claro eu sou e quanto mais mastigadinho eu tenho, menos eu tenho que investir em suporte. Não quer dizer que eu não invisto em suporte, sempre estou investindo. Mas menos eu tenho que fazer. Então, eu perco dinheiro. Então, a cada iteração da fórmula, eu procuro fazer ela ainda mais incrível, porque quanto mais incrível eu fizer esse trabalho, menos eu vou gastar com suporte. E mais resultado eu vou ter. Então, a gente está numa interação mais nova da fórmula dia 7 de fevereiro, ela ainda está mais esmiuçada, e vocês nem têm noção de como está esmiuçada, mas está muito esmiuçada, cada vez mais. Por quê? Por causa disso. É contraprodutivo para mim, como empreendedor, fazer isso. Senão eu vou ter que compensar no suporte um defeito didático. E isso vai custar mais não no seu bolso. Adivinha no bolso de quem vai custar? E segundo seu Paulinho. Seu Paulinho é o pai do Granville. Conhece o Granville, Aline? Não. Tá. Escreve esse nome aí. Um dia você vai. Só existe um e procura quem é Larry Granville. Depois você procura quem é o cara. Larry? Larry, L-E-R-R-Y. É a figura. Granville. Ele foi o cara que fez o maior primeiro lançamento da vida. Então, que eu vi, de primeiro lançamento é raro fazer um 6 em 7. Geralmente acontece no 7. Mas no primeiro lançamento dele, ele fez 6 milhões. E eu entrevistei. E tem uma entrevista minha com o Larry Granville. E o Larry Granville é filho do seu Paulinho. Tá bom? O seu Paulinho é o pai do Larry Granville. Infelizmente a gente perdeu ele ano passado. Mas ele é. E o seu Paulinho é um sábio, porque ele é pai do Granville, que já é um sábio. E o seu Paulinho falou uma frase: de todos os órgãos do corpo do ser humano, qual é o que dói mais? Qual que causa mais dor ao ser humano? Chuta aí, Aline. Coração. Muita gente fala o coração. Algumas pessoas falam fígado e baço. Alguém quer chutar aí? Rim dói. Pedra no rim, quem teve pedra no rim dói. Ó, tem um que dói mais. Ó, tem um, né, é físico. Segundo seu Paulinho, o órgão que dói mais no corpo do ser humano é o bolso. Cara, quando dói no bolso, dói tudo. Seu Paulinho dizia, é um sábio. Então, o que acontece? Se eu não for e não entregar 100% disso, a chance de resultado vai melhorar, vai piorar e vai doer no meu bolso. No longo prazo, pensa nisso. Pensa num cara que está aqui há 7 anos fazendo isso. Se eu não... E no curto prazo, vai doer no meu bolso, porque eu vou ter que ter muito mais gente para responder uma pergunta que já devia estar no curso. Então, dói no meu bolso também. Então, maior meu interesse, dói na minha reputação, dói no meu bolso. Então, o órgão que dói mais no corpo do ser humano é o bolso. Vou colocar aqui, ó, mais um livro, que esse livro vai para você, inclusive, tá? O órgão, você vai ter que, do ser humano, que dói mais, é o bolso. Segundo seu Paulinho. Vou colocar para carregar o celular aqui, porque eu tô desde as 7 horas contigo, viu? Imagina. A galera respondeu a sua pergunta de forma satisfatória? Respondeu, mas eu tinha mais uma dúvida, assim, a respeito de seguidor do Instagram. Pergunta, já que a gente já tá aqui, né? Você tem 2 especialistas. Eu tô tentando faz tantos dias, né? Agora que eu consegui, quero aproveitar. Pergunte para eles. Eu, assim, ando trabalhando já, mais ou menos, na minha ideia, aos poucos no Instagram, porque eu não sei, assim, se existe um método de trabalhar também no Instagram para conseguir os seguidores, enfim, e... Existe também isso na fórmula? Quer responder?
Tati? Posso responder. Existe a forma como você vai construir, porque é toda uma construção. Lembra quando a gente acabou de falar dos próximos 10 metros, né? É você entender o tipo de a sua persona, né? Quem é o seu público-alvo, o que eles precisam, quais são as dores e os desejos, né? O que realmente eles precisam e como que você vai dar a solução para o problema deles. Então, quando você vai construindo todo esse quebra-cabeças, fica muito mais fácil para você trazer o conteúdo para o Instagram, para o YouTube, seja qual for o canal que você vai dar preferência, qual a mídia, né, que você vai dar preferência para eles. O Instagram é muito bom porque você consegue ter essa conversa, né, tanto pelo direct quanto pelos stories, enfim. Qualquer uma das sub, né, redes do Instagram, você consegue ter esse fácil feedback. É muito pessoal, então é importante que você também esteja muito em contato com o seu público para entender o quê? O que eles precisam. O que de fato eles precisam. E aí você vai construindo isso e vai ali no passo a passo para a construção de uma boa oferta, de uma oferta irresistível, para a construção da sua comunicação, para a construção do seu produto. Né? Como você vai trabalhar, criar a sua metodologia de ensino e sempre com essa troca. Pensa que é sempre uma troca. Você precisa ouvir muito, você precisa ser a pessoa curiosa para desvendar um problema e ser a solução e oferecer uma solução. Né? Então, sim, você vai construir todo esse mapa, né, digamos assim, toda essa jornada, esse caminho. Tem aqueles cursinhos, né? Como bombar no Instagram, como isso, como aquilo, como que eu vou trabalhar nisso também, né? Para ter, enfim, meu público. Tenha foco, faz a fórmula. Se eventualmente, depois que você fizer, entender o processo, você achar que, preciso incrementar algo, quero me especializar mais em alguma outra coisa, aí você vai. Mas assim, no começo, foco. Não desvia a sua atenção de como bombar no Instagram, Não, foco. Vai um passinho por vez. Até porque bombar no Instagram não é pré-requisito de fazer 6 em 7. Exatamente. Não é. A gente viu aqui. Aline, isso é uma coisa. Eu acredito que é universal. Franga, que eu digo, é aquela vozinha interior e a vozinha exterior também, que fala, você tem que ter tantos seguidores que não tem. E isso não é ponto relevante para que aconteça. É óbvio que é maravilhoso quando você tem lá 100k, 200k, tudo, mas não é isso. A gente ainda não sabe o que é ter isso. Você tá entendendo? A gente ainda não sabe o que é ter isso. E já fizemos 3, 6 em 7. Então, esse Instagram desse produto, eu acho que tá com 1.200 seguidores. Então tá não aí, se muda. Aline. Não é. E aí é mais uma coisa que tá roubando a sua energia. É, verdade. Porque eu tava ali, trabalhando ali no Instagram, meio que... O maior ladrão de energia é focar naquilo quando aquilo não é relevante para chegar aos 6 em 7. A não ser que seu objetivo não é fazer 100 mil reais em 7 dias, Nossa, então quantos seguidores tem desse produto? Fala de novo pro pessoal sacar. O meu? Não, o do produto que você falou agora. O do híbridos? Do veículos híbridos elétricos. 1.200. Tem 1.200 seguidores. Provavelmente, quantos seguidores tem o seu Instagram, Aline? Meu? 530. Nossa. Não é o número, não é o número que do Instagram que gera isso. Só pra você saber. E aí isso tá roubando sua energia mental, porque você acha que você tem que saber isso nesse momento. E não tem que. E aí, de repente, vai diminuir. Não que se você tiver milhões de seguidores, não vai te atrapalhar, não. Não necessariamente vai atrapalhar, não. Mas não é o pré-requisito. Fechou? Show de bola. E com isso eu preciso terminar. Enquanto todos estão aqui, eu vou dar um recado com todos vocês aqui, inclusive com você, Aline. Primeira coisa, Aline, você ganhou um livro. Vou mandar para casa de você, cheio de frases de seu Francisco, seu Paulinho. E algumas minhas também. E eu vou te falar. E queria lembrar a todos vocês que esse é um processo de aquecimento para
Masterclass 6 em 7 começa segunda-feira. Já falei isso 2.335 vezes. Vou falar por 2.336. Começa segunda-feira às 9 da noite. E vai até quinta-feira, 9 da noite, às 8 da noite. São geralmente 3 aulas de aula e vai até quinta-feira. E para aqueles que já estão interessados, fórmula de lançamento abrem matrículas dia 7 de fevereiro, na segunda-feira seguinte, às 6 da manhã, tá bom? Um grande, grande abraço para vocês 4. Muito obrigado pela participação, vulnerabilidade e generosidade. Eu só queria, antes de acabar, perguntar para Tati como é que as pessoas acham você, Tatiana, que Instagram as pessoas veem que você é real. Então, aqui no @Tatiana_Grego. E sejam bem-vindos no que eu puder ajudar. Estou à disposição. Excelente. Pati, se eu assim puder te chamar, e Francisco, Chico. Pati, Chico. Como é que as pessoas acham vocês, caso nós queiram pesquisar um pouco mais sobre vocês? Como que é o mesmo? Eu vou passar o do Francisco, porque o meu eu não sei. Tá vendo? Bom, o pessoal... Nem sabe, Aline, ela não sabe nem o Instagram dela, fez 6 em 7. Eu não sei, gente. O Francisco ficou aqui no começo. Liga a live, eu, onde? Onde? Aí que eu não tô achando a Patrícia, eu, onde? Ai, que ótimo, gente. O meu é @Palestras Francisco Almeida. Palestras Francisco Almeida. Você encontra lá mais frases como essa que o Érico anotou aí. Entendeu? Espeto de ferro, essa foi a melhor do dia. Isso. E o do veículos, e o do nosso produto? O produto é... @Flex Company VHE. É isso. Não, nesse não. Não? Cauana, como que é? Eu vou colocar lá na do Francisco, pra quem quiser ver a quantidade de seguidores do produto, ir lá e ver mesmo. E ver mesmo. Que eu não sei de cor também, não. Vou lá. E pra quem acha que... E pra quem acha... Pode, por favor. Desculpa, Érico, posso? Porque assim, o meu quem também que tiver interessado aí na área de tecnologia é @LuizCarlosFaria. Total. E você que achava que precisava de Instagram para fazer 6 em 7, eles fizeram 3 e não conseguem nem falar o nome do Instagram deles. Um grande abraço para vocês, que isso sirva de lição. Segue a fórmula. Um grande abraço e a gente se vê amanhã, no mais tardar, às 7h07. Tchau, tchau.